Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pelota. Nesse episódio a gente vai falar dos jogos de sábado e domingo e tem muita coisa para falar. Vamos começar com a virada espetacular do Fluminense. Toda a garra, toda a vontade que estava guardada no porão do argentino foi embora junto com o Zubeldia e o Fluminense jogou até o final para tentar virar do líder do campeonato Palmeiras. O Flamengo ganha de 5-1 contra o Mirassol fora de casa e já chega pertinho do Palmeiras na liderança do Brasileiro. O Vasco, por sua vez, toma um chocolate da Peixada lá de São Paulo e perde de 3-0 dentro de São Januário para o Santos. E o Botafogo acaba tomando um baile baiano e perde de 1-0 para o Vitória. A gente vai dissertar sobre todos esses jogos. Vem comigo, siga a pelota, vambora. Vamos começar por essa virada espetacular do Fluminense contra o Palmeiras. Por que eu tô dando ênfase nesse jogo? Porque eu fiquei impressionado com o que eu vi. Eu cheguei aqui a comentar outros jogos do Botafogo, por exemplo, que eu sempre destacava a vontade que os jogadores tinham em campo. Tinham em campo. A raça que eles iam pra cima, a vontade de jogar mesmo, de vestir a camisa. Eu sempre destaquei isso. E sempre percebi que o Franklin Carvalho era um técnico que puxava isso. E eu não via isso em nenhum outro clube. Assim, o Flamengo tem isso, mas eu não via isso em outro clube. E agora eu tô deixando de ver no Botafogo e tô vendo no Fluminense. O que encaixa com o clube. Encaixa com a camisa guerreira, encaixa com a camisa tricolor. E nesse jogo contra o Palmeiras, ficou nítido que muitos jogadores que estavam jogando com o Zubeldia, que estavam no banco, estavam não de corpo mole, mas que não estava sendo aproveitado da forma certa, ou que esses mesmos jogadores não estavam gostando do técnico Zubeldia, o que é normal, pode acontecer. Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, do René, do Guga, entre outros jogadores que a gente chegou aqui a criticar em alguns momentos. O próprio Ganso jogou muito bem, inclusive, nesse jogo contra o Palmeiras. A gente chegou a criticar aqui em alguns momentos e eles foram muito bem, né? Eles foram muito bem nesse jogo. Então eu quero dar o crédito aqui total essa partida ao bombeiro Marcão, né? Que fez essa virada no campo e bola, não foi retrancando o time, não foi botando o time todo para frente, foi jogando campo e bola. E isso tem que ser destacado. Então, o Fluminense ganhou do Palmeiras no campo e bola, na raça, na vontade. Outro jogador também que eu achei que jogou muito bem e merece o crédito, Serna. Né? A gente também comentou aqui que a volta dele da Copa do Mundo foi péssima, principalmente nos amistosos. E agora ele jogou muito bem. Agora, claro, Francisco, você não pode ditar que o Fluminense vai jogar dessa forma em todos os outros jogos. Óbvio que não, né? Mas, caso aconteça, é um jogo que eu gosto, um jogo que me agrada. E eu acho também muito difícil que a diretoria do Fluminense vá deixar o Marcão mais pra frente. Então eu só quero destacar esse jogo porque provavelmente é um dos únicos, entre aspas, jogos do Marcão por enquanto. Então, e o time do Fluminense, cara, eu não sei se eu fui o único que percebi isso. Completamente diferente. Eu acho que é um time com o Zubeldia e é outro agora. O que jogou com o Palmeiras é outro time, completamente diferente. Então, eu, assim, vejo que se essa forma que o Fluminense jogou contra o Palmeiras continuar seguindo do jeito que tá, acho que o Fluminense vai conseguir passar o corretivo nos empates que eram para ter sido ganhos. E pode até se salvar na Libertadores, né? E pode ir aí, ficar classificado para as quartas de final, ficar mais tranquilo na competição, a de lá até ganhar. Então vamos ver como é que vai ser a busca de um novo técnico para o Fluminense, ou se vai ficar com o Marcão, ou e vamos ver como é que o Fluminense vai rodar, né? Como é que o Fluminense vai funcionar. Honestamente, minha opinião, deixa o Marcão até o final. Deixa o Marcão até o final, só para ver como é que vai funcionar. Um ponto só que eu vou usar de argumentação aqui. Uma coisa que foi destacada durante o jogo na transmissão é que o Thiago Silva conversava muito com o Marcão durante o jogo. E isso é uma coisa histórica já. Eles jogaram juntos em 2006. Depois o Thiago Silva seguiu com a sua carreira, o Marcão se aposentou, continuou no Fluminense,
Fez todo aí os seus momentos, já participou como técnico várias vezes, né, e ele sempre defendeu o Marcão, ele sempre apoiou o Marcão. E nesse jogo ficou nítido que eles são parceiros, é como se fosse um técnico e um assistente técnico. E eu gostei de ver isso. Então eu acho que assim, o Fluminense não perde em nenhum momento deixando o Marcão. Eu acho que merece um voto de confiança até ver até onde vai, né? Porque já tá fora da Copa do Brasil porque saiu pro Vasco. Só tem a Libertadores e assim, é um trabalho muito difícil conseguir ganhar do Rivadavia lá. Caso aconteça, só vai aumentar ainda mais o meu pensamento, né? A minha moral de querer que continue com o Marcão. E o andar da carruagem do Fluminense agora, o pior já passou, que era o Palmeiras. Acho que as coisas vão ficar bem mais tranquilas a partir de agora, né? E claro, ainda tem outros clássicos aí para acontecer, mas é isso, clássico é clássico, vamos ver como é que vai ser, né? Então eu quero destacar a partida do Fluminense. Eu não vou nem destacar uma pessoa, eu vou destacar todos, todos jogaram bem ao meu ver. Só um que tá me decepcionando muito, que tá me deixando muito triste assim de ver que ele tá numa má fase, que é o Lúcio Acosta, mas que ele não jogou como titular, ele entrou no segundo tempo, mas eu fiquei muito chateado que ele tá muito abaixo. O nível dele tá muito abaixo. Muito abaixo. Tomara que ele volte com o futebol dele. E ainda acho que seja aquele caso da aposta dele, os problemas com a aposta dele que ele estava envolvido, que estão mexendo no mental dele, que ele tá meio devagar. Acho que ele não tá conseguindo separar as coisas e tá comprometendo o jogo. Ainda bem que ele não começou no primeiro tempo, que eu acho que foi até o primeiro tempo o melhor momento do Fluminense, né? Então é isso. Vamos falar agora do Flamengo. Falando do Flamengo, uma coisa que ficou muito bem, assim, que fechou minha convicção é que o Flamengo cresceu com o seu futebol, mas outra coisa que mostra também é que o Leonardo Jardim, o técnico Leonardo Jardim, é um treinador que oscila muito, né? Em algum momento o Flamengo estava decaindo, alguns jogadores também decaindo, a ponto até da gente pensar em saírem do Flamengo, né, a ponto disso, né? A gente pode listar aqui alguns, o Plata, por exemplo, estava para sair, o Emerson Royal estava para sair, o Carrascal também em algum momento a torcida pediu para sair, e ontem o Carrascal fez uma das suas melhores partidas no Flamengo. Ontem o Plata jogou muito também. Não é a melhor partida dele no Flamengo, obviamente, mas jogou muito bem ontem também. Enfim, muitos jogadores jogaram bem ontem, o que explica a goleada, né? E isso é nítido do crescimento do futebol do Flamengo junto com o Leonardo Jardim, ou seja, o oscilamento dele agora tá subindo. É, já veio desde aquele jogo com o Vitória do Brasileiro, né, dentro do Maracanã, que eu tinha comentado que o Flamengo tinha jogado muito, mesmo com o placar baixo. Depois vem o jogo com o Cruzeiro, que mesmo com o empate o Flamengo jogou muito bem também. E agora vem esse jogo com o Mirassol, explica o motivo de eu continuar falando isso. E tem a continuação do jogo agora com o Cruzeiro, né, na Libertadores, o jogo aqui dentro do Maracanã. E honestamente, sendo bem honesto, o Cruzeiro também ganhou contra o Corinthians, mas sendo bem honesto com vocês, não tem outro favorito nesse jogo sem ser o Flamengo. O futebol que o Flamengo apresenta é um futebol muito melhor do que o do Cruzeiro. Isso significa que o futebol do Cruzeiro é ruim? Muito pelo contrário. Isso significa que o Flamengo vai fazer esse mesmo placar em cima do Cruzeiro? Acho que não. Mas que o Flamengo tem mais capacidade de passar do que o Mirassol, desculpa, que o Cruzeiro tem sim. E mais isso a gente só vê no campo e bola. Pode ser que justamente no momento da Libertadores, e a gente espera que não, o futebol do Leonardo Jardim acabe e a gente fique entregue aí e o Flamengo saia da Libertadores. Tudo isso pode acontecer, né? Eu quero destacar alguns nomes aqui, como Pedro, por exemplo, que, assim, chega a ser complicado falar do Pedro, cara. Eu sou um grande amante da seleção brasileira, até mais do que alguns clubes, assim, inclusive mais do que o meu clube, né? Eu acho que a história da seleção brasileira é muito mais interessante do que qualquer outra coisa. Porém, assim, ver o que foi feito, por exemplo, no amistoso com o Egito esse ano, que nosso centroavante era o Igor Thiago, e a gente perdeu milhares de gols. Enfim, tendo Pedro no Campeonato Brasileiro, é triste de saber e ver que ele não foi convocado.
Foi pensado para ser convocado, mas não foi. Então isso chega a ser triste, chega a ser decepcionante, depressivo pensar que o Pedro não pôde ir para a seleção brasileira. Porque como é que qual é o argumento que explica o Pedro não estar na seleção brasileira? Sim, não sei. Simplesmente não sei. Pedro é um jogador espetacular, comprovado agora nesse jogo com o Mirassol, e não há argumento que me faça ser convencido de que ele não é um centroavante de ofício e é inspiração para outros. Porque quando eu digo isso, eu digo que muita gente vê o que o Pedro faz e não consegue fazer. Não consegue fazer. Então, o Pedro é um cara a ser batido, ao meu ver. Eu vanglorizo muito o Pedro. Eu queria muito ter visto ele na seleção brasileira. Tal como a gente viu o Paquetá do Flamengo na seleção brasileira, que fez boas partidas no início, né, até ele se lesionar contra o Japão, se eu não me engano, é, o Pedro poderia ter feito também. Sem contar que eles dois jogam juntos agora, eles poderiam se encaixar perfeitamente. Enfim, coisas da Copa do Mundo que já passaram. Mas o Pedro jogou muita bola. Muita bola. E precisa ser comentado, cara. Se eu não me engano, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. É um jogador que todo mundo comenta, todo mundo fala, mas ainda assim não tem o respeito, a moral que merece. Outro jogador também que pode entrar naquela lista de que eu falei de que o Leonardo Jardim está recuperando alguns jogadores é o Samuel Lino. Pelo menos desde que ele chegou, o Samuel Lino é outro jogador, né? Ele se tornou uma peça extremamente importante para o Flamengo, e isso devido muito a ele, Leonardo Jardim, né? Que recuperou o futebol do Samuel Lino. Então é um jogador que assim que entrou, fez um gol, né? E mostra a importância dele. Mostra a importância que ele tem nesse time do Flamengo. É muito interessante ver isso. Eu gosto muito de ver isso quando times trocam de técnicos ou mantêm técnicos que estão sempre se renovando. Eu gosto de ver o que ele mostra de diferente, o que ele pode fazer a favor do clube. E isso é um ponto. Recuperar jogadores. Eu acho que não tem nada melhor do que isso. Porque você não joga fora o dinheiro que você investiu no jogador e ele ainda pode te dar muito mais do que foi gasto, né? Então, é muito interessante ver isso. E claro, isso está na mão do treinador. Isso é o culpado, digamos assim, é o treinador. Então o Flamengo agora está queimando as gordurinhas do Palmeiras, chegando bem pertinho. E assim, o futebol do Palmeiras decaiu muito também, muito. E o Flamengo tem que aproveitar essa baia agora para subir, ganhar todos os jogos que vierem e tem que conciliar com o Libertadores. Vamos ver como é que vai ser. E aí, torcedor flamenguista, vamos dizer, abre mão da Libertadores ou do Brasileiro? Perdendo pro Palmeiras. Não é perdendo para Atlético Paranaense, Fluminense, não, não. Perdendo pro Palmeiras. De lavada. Com mais gordurinha. Ou vocês preferem ficar fora da Libertadores e ganhar outro brasileiro? Fica aí a enquete. Falando agora da galera que perdeu, né? Vamos começar pelo Vasco. Assim, eu acho que chega a ser triste falar aqui que o Vasco perdeu. Porque durante o primeiro tempo o Vasco não mereceu perder. O Vasco jogou muita bola no primeiro tempo, foi comandado, assim, comandou o jogo no primeiro tempo. O Santos, por sua vez, teve mais chances ofensivas, chegou mais perto do gol, digamos assim. Chegou mais perto do gol, botou o Leonardo Jardim, ainda tô com o Flamengo, com o Léo Jardim, né, o goleiro, para trabalhar, mais do que o Vasco botou o Brasão para trabalhar. Mas o Vasco controlou a bola do início da partida até o final, do primeiro tempo. No segundo tempo, quando sai o primeiro gol, com o Gabigol, que deixa aquela porteira aberta ali, logo assim na saída da lateral, a porteira abre. E o time do Vasco fica completamente perplexo, completamente parado, assim, só assistindo o que está acontecendo, sem senso de urgência e sem senso de desespero. Não, eles só estavam assistindo. Parece que parou, parece que pifou. E para melhorar a situação ainda, eu acho que o português trocou extremamente mal. Né? Vale lembrar, nesse jogo se estrearam dois jogadores novos do Vasco. Né? Os dois que chegaram agora, o Colídio e o Sousa, que estavam sendo especulados. Os dois estrearam hoje. O Sousa por coisa do destino, porque o Jair se machucou e durante o jogo.
e o Colídio já tinha entrado como titular, que foi, para mim, um dos melhores da partida, junto com o Sousa e junto com o Thiago Mendes. Né? Os dois jogaram muito bem. O Colídio sai junto com o Spinelli, era a dupla de ataque ali, o Colídio ficou na ponta esquerda e o Spinelli ficou no meio, né, na frente. Saem os dois para entrar o David e o Marino Rinestrosa. Ali acabou o jogo. Ali acabou o jogo. Porque o Colídio estava segurando a bola, estava fazendo um contra-ataque, estava fazendo passes bons, estava segurando o jogo, né? Porque mesmo que o Vasco não ganhasse, o empate era bom também, não era de todo mal. Né? Não era de todo mal. Claro, a vitória é sempre importante, mas não era de todo mal o empate. Ele tira o Colídio e o Vasco fica sem nada. O David não é esse jogador que ele pensa que é. O David é fraco. O Marino e o Restroso não preciso nem dizer. Então, são dois jogadores fracos que ele tirou um que era bom. A gente não viu o Colídio ainda como centroavante. Não viu o Colídio como centroavante. E o problema do Vasco é jogadores que façam gols. O Vasco tem dois jogadores que supostamente são de ofício para fazer gol. Spinelli e Brenner. Ambos não têm nem 10 gols juntos. Juntos. Então, eu gostaria de entender qual é a preferência do David, qual é a preferência do Rinestrosa, por que o Colídio não pôde jogar no meio para ganhar esse jogo. Claro, eu tô falando isso porque é de extrema importância o Vasco ganhar esse jogo, para melhorar na tabela. Agora, o Vasco está em 19º no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai cair de novo. Se as coisas não melhorarem, o Vasco vai cair de novo. 2027 vai ser na Série B. E os planos que todo mundo pensou de investimento, de isso e aquilo, brejo. Se nada for feito para melhorar o futebol do Vasco, ou melhor, não para melhorar, para colocar essa bola dentro do gol, que é um problema anos-luz do Vasco, né? Vale lembrar isso, que isso é um problema anos-luz do Vasco, desde a época do Diniz, desde antes do Diniz, o problema do Vasco era gente que não colocava a bola dentro do gol. O problema era esse. Né? E eu vi muita gente falando que saudade do Verratti, saudade do Verratti. Vale lembrar que esse problema é mesmo com o Verratti em campo. Porque o Verratti estava caindo em decadência, né, com o estilo do Diniz, com o que foi proposto com o Diniz, estava indo em decadência e não estava fazendo gol. Qual era o título do jornal vascaíno todos os dias? Não tem quem faça gol. Não tem quem faça gol. E passou ano passado e esse ano com o mesmo problema e não foi corrigido. Eu pensei que com o Colídio isso fosse corrigido, mas o técnico não está querendo colocar ele como centroavante. Claro, ele acabou de chegar, é a primeira partida dele como profissional, como titular. Pode ser que conforme o tempo vai passar isso mude, mas precisa mudar. Precisa mudar urgentemente. Esse jogo do Santos era mais importante ainda para que as coisas mudassem. Infelizmente não foi o que aconteceu. O Vasco, depois do primeiro gol, aí vem os outros, né? Eu não preciso nem dizer que ficou ainda mais perplexo. Não, de novo, não tem ninguém que faça gol, não tem ninguém que faça reagir. Porque se faz 3-0, faz um gol, faz dois, dá para pensar em sonhar e cantar e gritar lá na torcida do Vasco para tentar empatar esse jogo, mas não tem ninguém que faça isso. Não tem ninguém. No momento que a gente pensa que o Brenner possa fazer isso, ele se machuca. Deus também não foi justo com ele. Então é isso. A situação do Vasco é essa. Precisa melhorar urgentemente. Urgentemente. E ó, lembra daquele negócio que eu falei lá, hein? Tem corte meu aqui no canal que eu falei isso. Da bola de neve do Vasco. Chega reforço, o reforço precisa jogar mais do que nunca. Olha aí. E eu acho que o alvo dessa vez vai ser o Sousa. Que eu gostei muito da partida dele. Acho que o alvo da vez vai ser o Sousa. Dá uma olhada no corte que eu fiz aqui no canal, que vocês vão perceber isso. Escreve o que eu tô falando. O alvo dessa vez vai ser o Sousa. Escreve o que eu tô falando. E por fim, agora falando do Botafogo, que perdeu pro Vitória por 1-0, eu quero dar ênfase em uma coisa aqui. E eu já vou aproveitar para incluir outros casos que aconteceram nessa rodada. Porque o futebol do Botafogo, assim, depois daquela goleada, eu já imaginava que fosse decair. Porque o mental do time ia decair também. Então vai ser muito difícil que isso seja reconstruído. Cabe ao técnico mudar isso. Mas parece que o técnico está com a corda no pescoço. E até então, até o momento que eu gravei esse vídeo, ele ainda não foi demitido, mas estava sendo especulado que ele ia ser.
Então talvez no momento que você está assistindo esse vídeo, ele já foi demitido. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Durante o jogo do Botafogo e Vitória, teve um caso polêmico, novamente, de arbitragem, quando um jogador faz uma falta enorme no jogador do Botafogo e que era nitidamente para cartão vermelho. Não deu nada. Não deu nada. Isso prejudicou, obviamente, o Botafogo, até porque foi 1-0. Não foi 3-0, não foi 4-0. Até porque se fosse, eu não viria aqui defender essa falta. Mas foi 1-0. 1-0. Até quando a gente vai começar a ver os problemas de arbitragem só quando é com o nosso time? Até quando a gente vai deixar isso passar e simplesmente não ver o que aconteceu com o irmãozinho carioca ali, que isso pode acontecer comigo também, e a gente precisa comentar isso. Quando eu tô dizendo isso, eu não tô falando de torcedor. Eu tô falando de diretoria. Eu tô falando de cartola. Porque não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Aconteceu um lance de polêmica de arbitragem, que de acordo com a nova regra, não foi nada. Com o Fluminense e Palmeiras, quando a mão toca nitidamente no braço do jogador do Palmeiras. Se eu não me engano, com o Vasco não aconteceu, com o Botafogo aconteceu e com o Flamengo aconteceu. Então, o que é que está acontecendo? Se coloca o semiautomático para ajudar no impedimento, ok, ajudou. Muita gente reclamou, mas ajudou. Mas ninguém pensa nos problemas que acontecem durante o jogo. Para que existe o VAR? Vamos lá. Começando por aí. Para que existe o VAR? Para ajudar o treinador a ver coisas que ele não viu. O lance estava em cima do árbitro. Quando o lance do Botafogo estava em cima do árbitro, ele viu. Não deu nada. O VAR. Então, assim, para que serve esse cara? Tira os caras de lá. Não tem necessidade. Se a função do cara é estar lá para colaborar com o treinador, então tira o cara da lá, porque ele não tá fazendo isso, pô. Ele não tá fazendo isso. Isso prejudicou o Botafogo. Entendeu? Eu não vou falar do futebol do Botafogo aqui porque tá em decadência. Tá em decadência. Não tem nem como contar mais porque o cara pode ser demitido agora. De forma injusta, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Tomou 6-1, tomou. Perdeu agora com vitória? Perdeu, mas eu quero deixar bem claro. O futebol que o Botafogo estava jogando com o Franklin Carvalho era um bom futebol. Era um bom futebol. Não se esqueçam da partida que ele fez com o Cruzeiro lá na casa deles. Eu acho que o que estão fazendo com o Franklin Carvalho é uma injustiça. Mas tudo bem. Tudo bem. Honestamente, eu acho que o que estão fazendo com o Franklin Carvalho é uma injustiça. Porque eu me lembro dos bons tempos do Botafogo. Há pouco tempo atrás, não tem muito isso, até usei um termo errado, porque parece que faz muito tempo. Mas até pouco tempo atrás o Botafogo estava fazendo bom futebol. Chegou o jogo com o Cienciano, perde de 6-1, tá todo mundo desesperado. Gente, calma. Calma. Tá? O Botafogo não tá lutando contra o rebaixamento. Ah, mas tá fora da Sul-Americana. Ok, tá fora da Sul-Americana. Tá fora da Copa do Brasil também. Mas não tá lutando contra rebaixamento. O cara ainda tem capacidade. Vai lembrar a fogueira que o cara pegou. A fogueira que o cara pegou com o Botafogo. Né? Enfim, então é isso. O futebol do Botafogo tá em decadência, mas pode melhorar. Se ele for sair, vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que com o Franklin Carvalho ainda tem possibilidade de melhorar. Mas a gente precisa parar para pensar o que está acontecendo com as arbitragens no Brasil. Já parou para pensar a porcentagem, a quantidade de jogadores de fora que poderiam estar jogando aqui na nossa liga, fazendo a nossa liga ser ainda mais conhecida e não vem por causa de calendário e de arbitragem? Essas duas coisas não são coisas que a CBF podia parar para observar e querer mudar? Então, eu não sou nada. Eu só sou um comentarista que venho aqui falar bobagem pra vocês. Mas se eu espero que eu não seja o único que esteja vendo isso. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijão, até a próxima. Se inscreve no canal, deixa o like, tamo juntão. E até sexta-feira que eu vou falar dos próximos jogos. Valeu? Tchau, tchau.